Meus respeitos a todas e a todos. Hoje nós vamos conversar a respeito das doenças invisíveis e dessa relação com as religiões afro-brasileiras. Eu sou o Babalorixá, o sacerdote Ivan Messias de Logunedé, Colofé. São muitos os casos em que pessoas adoecidas são levadas às clínicas, aos hospitais, particulares ou públicos, e lá chegando, após centenas de exames em máquinas, em aparelhos super avançados, após inúmeros diagnósticos médicos de diversos profissionais, constata-se, é dado exatamente o diagnóstico, o resultado de que aquele paciente é terminal, não há jeito, não há possibilidade de cura. E em outros casos, muitas dessas doenças elas não são detectadas, elas não aparecem nos aparelhos, não há, é dada uma vacina, uma injeçãozinha básica e esse paciente é desenganado. A família, sem alternativa e depois de muito preconceito, resolve levar aquele paciente, aquela paciente, a uma casa de candomblé, de umbanda, de terecó, de catimbó, de Jurema, de Mina, de Angola, etc. Ao chegar lá, o pajé, o babalorixá e a lorixá dá uma semente ao paciente, à paciente, e alguns chás, uma barrufada de charuto, de fumaça, de cachimbo, né? Coloca o paciente para descansar, e depois de um longo tempo de jejum, de alimentação específica, ele se recupera, ele sai energizado, ele sai vitaminado, ele sai fortalecido, ele sai completamente sarado para uma nova vida, né? Recuperado, entregue à família né? E à sua profissão, ao seu dia a dia, a seus filhos, etc. Então, esses pequenos terreiros, esses pequenos templos afro-brasileiros de candomblé, etc., eles têm um papel muito importante para a saúde pública, para a composição dessa grandeza nacional. E muitos desses pacientes são maçons, são evangélicos, são pastores, são católicos, são de esquerda, são conservadores, são liberais, são socialistas, ou seja, não importa a origem. Esses pequenos templos, lá naquele bairro mais isolado, lá naquele sítio, lá no interior, esses pequenos templos, essas pequenas tendas, muitas vezes sem rebocar, que tocam seus atabaques, seus tambores, eles indiscriminadamente, sem discriminação alguma, tratam, não é, de todas as pessoas e, evidentemente, recuperam essas pessoas e compõem esse quadro, né, da saúde pública. E mesmo assim, apesar de todos os serviços, de todos os bens que causam, muitos são mal vistos, não é? São esquecidos pelas políticas do Estado, qualquer que seja a política, não é? De esquerda, liberal, ultraliberal, conservadora, militar, civil. Existe uma tradição, na verdade, demagógica, né, de não inclusão, de não reconhecimento, de não respeito. Haja vista as diversas agressões que os terreiros de candomblé e de umbanda têm sofrido, não é, com essa massificação do pensamento, né, destrutivo das religiões cristãs. Sem generalizar, evidentemente, porque não é, nem todas essas manifestações elas não são praticadas, esses crimes não são praticados por todas as igrejas evangélicas, nem por todos os cristãos, tá bom?
Mas existe um poeta que é um poeta que nunca frequentou escola, um poeta analfabeto aqui do estado de Pernambuco. Ele diz que a natureza é mais vasta do que o livro. E quando ele fala natureza, eu entendo que o conhecimento, que o mistério, que o sagrado, que o silêncio mental das pessoas, dos pajés, das realorixás, dos sacerdotes, não é? Tem esse conhecimento da natureza, dos mecanismos de cura, dos saberes. É uma intelectualidade que, embora não esteja catalogada, embora não tenha o método de investigação científica, de pesquisa, de comparação, de maturação dos experimentos, mesmo não tendo esse conhecimento científico, esse conhecimento, essa cura, essa terapia funciona. E eis o resultado. São diversos os templos, diversas as pessoas beneficiadas. Existe um programa chamado, aqui no YouTube, chamado Falando de Axé, que é um programa muito interessante, traz a experiência dos iniciados no Candomblé, em Umbanda, etc. Traz essas experiências, não é? Que essas pessoas vivenciaram, também de cura, também experiências pessoais. Muito interessante. Existe um poeta inglês chamado William Blake, do século XVIII. Ele dizia que há coisas conhecidas e há coisas desconhecidas. E entre elas existem portas. Então, são portas, são as chaves para o sucesso, para a saúde, para a recuperação dos pacientes, para a cura das doenças invisíveis. Ele, William Blake, não se refere a essa experiência de cura, mas a linguagem dos povos, independente das cores da região, são a mesma linguagem. Todos falam dessa mesma experiência divina, sagrada, em todo o planeta, na Ásia, na África, na Europa, no Brasil, nas Américas, de modo geral. Existe uma excelente autora maravilhosa chamada Clarice Lispector. Ela também diz que ela sabe de coisas que nunca viu. Então, mesmo sem ter visto, ela conhece. Ela se refere, na verdade, a toda a humanidade. Ela se refere também a essas experiências de que não é só com a materialidade científica, com o experimento, com as coisas, com os fatos, que não é só a partir disso que extraímos o conhecimento. Esse conhecimento, ele vem também a partir do silêncio. O silêncio é a voz de Deus. Esse conhecimento vem a partir dessa intuição, desse saber, que não é necessariamente intelectualizado, não é? Estudado científico. Então, essa linguagem é única em todo o mundo. Existem causas para essas doenças. Não é? Uma das causas é o desconhecimento histórico do corpo, o conhecimento desse corpo astral também, a história desse corpo. Existe um desconhecimento da história desse corpo, da história invisível, da história do passado, do presente, das relações, né, familiares, das relações de ódio, das relações de amor, das relações energéticas. Então, essa história invisível, as forças invisíveis, os seres invisíveis são chamados de Egum, são chamados de obsessores, são chamados de Vumbi nas mais variadas escolas, igrejas, templos e leaxés das religiões afro-brasileiras. Tem nomes diferenciados. Então, essa influência de Eguns, de obsessores, como chamamos, gera doença. Gera essas doenças invisíveis que os aparelhos médicos da medicina contemporânea não conseguem detectar, que os médicos, não é, que são materialistas, que acreditam apenas no que veem, não conseguem entender, não conseguem decifrar. E por isso não tem êxito nessa experiência científica, médica, terapêutica. E esse assunto do invisível,
ele não consegue ser abarcado, entendido pela psicologia, pela neurociência, pela filosofia, porque é um assunto em que você só pode captar, entender com uma outra inteligência, com outro intelecto, que é esse intelecto, essa porta, não é? Que é essa porta entre o conhecido e o desconhecido. Para concluir, eu gostaria de dizer que essa influência negativa de obsessores de Wundt geram essa mentalidade de depressão, por vezes as desenvolvimentos nos crimes, não é isso? No uso exacerbado de drogas e atividades ilícitas, assim como síndromes do pânico. Quero concluir dizendo que nós, batizados, iniciados de candomblé, de umbanda, de jurema sagrada, de catimbó, não é? As rezadeiras, os pajés, devemos nos orgulhar porque nós construímos essa nação brasileira com a nossa belíssima religião, com o respeito ao sagrado e à família brasileira. Nós sim fazemos desse Brasil um grande Brasil. Claro que também as demais religiosidades que não as afro-brasileiras. Então, desejo a todos saúde, muito axé.